Pessoal, bom dia. Hoje é a nossa aula 9, né, Comunidade Política 1. A gente vai recuperar certos temas do republicanismo clássico aqui. Lembrando, né, o direito só é possível, pelo menos como nós o conhecemos, né, dentro de uma comunidade de livres e iguais. Há dois grandes momentos, né, dessa comunidade de livres e iguais na história do Ocidente. A República Clássica, basicamente Atenas e Roma, e a República Moderna, as repúblicas liberais a partir do século XVIII, né? Uma situação na qual ainda nós nos encontramos. Então, a gente vai analisar esse momento, o justo político, que é como o direito se configura, se articula, tá? Na República Clássica, para depois ver o direito como Estado de Direito, como rule of law, tá? Na República Moderna. Tá bem? Alguns traços, principalmente a questão da igualdade, né? Ela volta na modernidade, né? Ou seja, que a justiça seja vinculada à igualdade. Isso é algo que nós herdamos dos clássicos. Então, preliminares 1. A República Clássica e o justo político, que é o nosso objeto. Afinal de contas, o que é o direito? Uma pergunta que só faz sentido dentro de uma república, né? O direito pressupõe certo tipo de interação social. Qual é o tipo de interação social? Aquela em que as pessoas mutuamente se reconhecem como livres e iguais. Não há, o direito não pode estar em situações em que as pessoas não são livres e em que elas não são iguais, relações assimétricas. Tá? Esse tipo de reconhecimento recíproco funda o tipo de vida associada que nós chamamos de república, seja a república clássica, seja a república moderna. A república clássica faz sua aparição nas cidades-estado gregas, polis, né, plural poleis, em que os indivíduos se reconheciam mutuamente como cidadãos. Os membros da cidade são os livres iguais, né, diz Aristóteles. Né? O governo político é o governo sobre os livres iguais. A comunidade política é o pressuposto do direito, entendido como justo político. O que é o justo político? O justo político é a ordem que existe entre livres e iguais. Tá? Isso é um conceito de direito, né, que marca a tradição ocidental. Mas isso pressupõe uma certa visão do ser humano. Tá? E qual é a visão do ser humano? Que a gente chama de antropologia, né? Veja, isso aqui é uma antropologia filosófica, né? Para a concepção de ser humano que eles têm. Não é antropologia no sentido das ciências sociais. O ser humano é um animal comunitário. Então diz, e aqui a gente vai utilizar muito Aristóteles, né, nessa aula, tá? O ser humano não é um animal solitário, mas comunitário, impelido a entrar em relação com seus semelhantes. Tá? O ser humano é um animal comunitário. Né? Ele vai ser feliz, ele vai se realizar na relação com os demais. E aqui continua Aristóteles. É absurdo pretender que o ser humano possa ser feliz sozinho. Não dá para ser feliz sozinho. O ser humano é um animal comunitário. Porque ninguém gostaria de possuir todas as coisas com a condição de estar sozinho. Né? Alguém gostaria de ser dono do mundo todo e não ter companhia? Não. Então, o ser humano não se realiza pela aquisição de bens materiais. Ele se realiza na relação com o outro. Né? O ser humano é naturalmente formado para a convivência. Veja que às vezes na antropologia moderna, né, Hobbes, por exemplo, né, o ser humano é naturalmente formado para a guerra, para o conflito, de certa maneira. Tá? O estado de natureza é um estado em que o ser humano, deixado a sua própria natureza, ele vai entrar em conflito com o outro. Tá? E Aristóteles diz o contrário, né? Interessante que Aristóteles fala também assim, ó, o ser humano fora da polis é alguém sedento de guerra. Bom, isso também tem Hobbes, né? O ser humano fora da comunidade política, ele tá envolvido na guerra de todos contra todos. Para Hobbes, essa é a situação natural do ser humano. A situação natural para o Aristóteles é você estar junto ao outro. Tá? É você viver em comunidade, não na guerra. Elementos da comunidade, koinonia. A comunidade tem 3 elementos. Tá? O bem comum, amizade e justiça. Vamos ver cada um deles. A comunidade é um conjunto de pessoas que se associa em vista de algum bem. Tá? Isso é uma comunidade. Nós aqui somos uma comunidade. Qual é o bem que nos associou aqui? O estudo da filosofia do direito. A família tem um bem comum, o bairro tem um bem comum, o condomínio tem um bem comum. Tá? O bem comum é um bem produzido e partilhado por todos os membros da associação. Claro, quando o bem comum é um bem que se dá entre livres e iguais, todos devem contribuir, né,
e todos devem partilhar. Num condomínio, por exemplo. Tá? O bem comum que inclui a limpeza, tá? Inclui a higiene, né? Todos devem colaborar. Tá? Todos produzem essa limpeza do condomínio. E todos partilham, todos se beneficiam dela. Tá? E aqui amizade e justiça, um outro vínculo. Em toda a comunidade, Aristóteles, parece haver algum tipo de justiça e também de amizade. Assim se chamam entre si amigos os companheiros de navegação ou campanha militar, e também os membros de outras comunidades. Aristóteles, o termo amizade e filia é um termo amplo, tá? Não tem esse toque sentimental que nós temos hoje, né, na amizade privada moderna. Filia, para ele, é qualquer vínculo social pacífico, tá? Em vista de algum bem. Eu vejo que o outro, dentro de um meio de transporte coletivo, tá? Naquele momento, o outro está envolvido com o mesmo fim que eu, que é chegar ao destino. Tá? Isso é suficiente para Aristóteles dizer, olha, essa pessoa, em certo sentido, é a tua amiga. Né? Você deve ter uma atitude de benevolência e beneficência para ela. Afinal de contas, ela está vinculada ao fim que você quer obter. Ela também quer esse fim. Se você não chegar ao destino, ela não chega ao destino. Se ela não chegar ao destino, você não chega ao destino. Tá? E o provérbio, aquilo que dos amigos é comum, é verdadeiro, pois a amizade existe em comunidade. Vamos adiante. Né? Isso é complicado, né? Se vocês têm um caso de... se o teu amigo quer morar no exterior, ele vai estar longe de ti. Então, uma das aporias da teoria da amizade, Aristóteles, né? A amizade existe em comunidade. Se o outro não convive mais contigo, não partilha a tua vida, né? Até que ponto ele ainda a amizade pode se manter? A amizade existe em comunidade, diz Aristóteles. Os irmãos e os companheiros têm tudo em comum. Os demais, algumas coisas determinadas. E uns mais e outros menos. Porque também as amizades são umas mais e outras menos. Claro que você tem mais amizade pelo colega de turma, tá? Do que pela a pessoa que pegou um ônibus contigo. Mas eu acho em situações extremas, né? Furou o pneu do ônibus, tem um assalto no ônibus, aí você vê o vínculo que está te unindo aos outros. Mas esse vínculo é mais claro, é mais evidente. E claro, aqui também tem um toque sentimental afetivo, né? Na amizade que se dá dentro da sala de aula, por exemplo. Algumas amizades, vocês têm algumas pessoas que são mais amigas, o círculo interno, né? E outras menos. Também há diferenças quanto à justiça. O justo não é o mesmo para os pais na relação com os filhos e entre os irmãos, nem entre amigos como entre cidadãos. É claro, né? Você tem muito mais deveres de justiça em relação ao teu amigo do que em relação a um estranho. Amizade é a decisão de viver junto. Amizade, e aqui vejam todo o elemento, digamos assim, moral da amizade. Por isso que a amizade de Aristóteles está na Ética Nicômaco, né? Tem 2 capítulos. Ele chega a dizer assim, a amizade é virtude ou vai acompanhada de virtude. Você decidir viver junto com o outro é decidir atualizar a tua essência humana, a tua natureza humana. Qual é a tua natureza humana? É de um animal comunitário. É impossível ser feliz sozinho, mas você tem que decidir isso, decidir viver com o outro. Tá? Esse caráter comunitário, podemos dizer assim, em alguns animais, como abelha, formiga, vem dado. No teu caso, não. No nosso caso, ele vem mediado pela nossa liberdade. Okay? Então, a ideia é mais ou menos o seguinte: pessoas se associam em vista de um bem. Isso é a comunidade. Okay? Toda a comunidade tem relações de amizade. Você reconhece os outros membros da comunidade. Reconhece que os outros são condição para você atingir esse bem. Né? Pensa na questão da família, tá? O bem comum. Tá? O outro é condição para você alcançar o bem próprio da família. E também há relação à justiça. Toda associação humana, toda comunidade, né, estabelece direitos e deveres, seja na família, seja no condomínio, seja na sala de aula. Tá bem? Então pegaram isso, né? A comunidade é um tipo de associação humana que envolve 3 elementos: bem comum, amizade, que é o reconhecimento do outro como membro da comunidade, e a justiça, né, que estabelece os direitos e deveres dos membros. Tá bem? As comunidades naturais. Por que nós vamos fazer isso aí? Né? O ser humano é um animal comunitário, participa de várias comunidades. Nós queremos chegar, o nosso objetivo é chegar na comunidade política,
Porque na comunidade política se dá o direito tal como nós o conhecemos, que é o nosso objetivo, né? A comunidade política toda a comunidade tem uma espécie de amizade e uma espécie de justiça. Vai ter amizade política, a comunidade política, o bem comum político, a amizade política e a justiça política. A justiça política, o justo político, é o direito. Tá? Qual é a primeira comunidade natural que Aristóteles menciona? A família. A família é a comunidade estabelecida pela natureza para a convivência de todos os dias. Né? Ou seja, para as necessidades fundamentais, produção da vida e reprodução. As relações familiares são assimétricas, pelo poder familiar exercido pelos pais, né, pelos adultos de referência, sobre os filhos. As relações aqui são de dependência e afeto. Não é uma comunidade de livres e iguais. Tá? Crianças pequenas, né, não são consideradas autônomas ainda. Não são iguais aos pais. A relação é assimétrica. Tá? Ainda não pode haver o direito tal como nós pensamos. Né? O direito atua nas franjas dessa comunidade, ele não diz respeito ao interior dessa comunidade. Por isso, quando o direito entra no interior da comunidade, em alguns momentos a gente acha que essa comunidade desandou, né? Porque o direito é o justo político, ele é próprio da comunidade política. Se algum membro da comunidade familiar deve invocar o direito contra o outro, é porque a comunidade familiar já acabou. Tá? O vilarejo ou clã come, né? A comunidade que resulta de muitas famílias e cujo fim é servir a satisfação das necessidades não cotidianas é o vilarejo, né? A união de várias famílias. As relações aqui são baseadas em uma identidade compartilhada. Pessoas do mesmo local, que têm a mesma tradição, têm o mesmo sotaque. Tá? Fizeram uma pesquisa, né, no início do século XX, né, e pediam qual é a tua identidade. E muitos, né, eu vi um sociólogo polonês dizendo, muitos respondiam, eu sou do lugar. Às vezes a família está ali há 1000 anos naquele lugar. Eu sou do lugar. E compartilha identidade com essas pessoas. É essa comunidade do vilarejo, né, do come, né, do oikos, que a pessoa se identifica. Na atualidade, grande parte das comunidades da sociedade civil, como as ONGs, as igrejas, os movimentos sociais, os clubes, podem ser classificados nesse tipo de sociabilidade. Ou seja, são comunidades subpolíticas, né? Então, você entra numa igreja, numa ONG, num partido político, num movimento social. Tá? No fundo, é esse tipo de sociabilidade, uma sociabilidade numa identidade compartilhada, tá? Num bem comum que não é o bem comum político. Pode ser a salvação da alma, tá? Reforma agrária, diminuição dos tributos, qualquer coisa do gênero. Tá? E a cidade, polis? Não, e aqui só há um bem comum bastante denso aqui, né? Tá? Por isso que, por exemplo, eu me lembro de um amigo que atuava num movimento social e o pessoal dizia para ele, não, mas esse seu discurso é desmobilizador. O discurso da militância é um discurso único. Tá? A identidade é uma identidade de vilarejo. Né? Não há muita pluralidade dentro de um movimento social, de um clube, de uma igreja. Tá? Tem coisas que o tipo de pluralidade que nós conhecemos, a pluralidade máxima, só é possível na comunidade política. Tá? No movimento de ateísmo, não se admite ninguém que seja um crente. Numa igreja, não se admite ninguém que seja ateu. Na comunidade política, há crentes e ateus. Tá? Na cidade ou polis, né? A cidade polis é a terceira comunidade. É a comunidade coinonia de famílias e vilarejos, diz Aristóteles, para uma vida perfeita e autossuficiente. Isto é, por uma vida bela e feliz. Tá? Famílias e vilarejos, né, essas várias comunidades subpolíticas se unem, né, para levar uma vida bela e feliz. E diz Aristóteles, o poder político é o governo de livres e iguais. Tá? Aqui nós temos a liberdade num dos sentidos que Aristóteles utiliza, que é a capacidade de escolher a própria vida. Né? Isso não dá para fazer numa comunidade de vilarejo, entendeu? Se você vive num lugar onde as pessoas vivem do consumo de carne, por exemplo, tá? Pense numa aldeia na Mongólia, por exemplo, né? Todo mundo só come carne. Não tem como ser vegetariano. Tá? Então, você você não tem o grau de pluralidade que a cidade vai permitir. Você não pode escolher a tua forma de vida. Não dá para ser neurocirurgião, tá? Numa comunidade pequena. Você não pode discrepar
das crenças da pequena comunidade, né? Então, o livre aqui, ele só diz assim, aqueles que vivem a partir da sua própria escolha, né? E iguais. De novo, tá? Essa igualdade a gente vai ver que é uma igualdade formal, não é uma igualdade da semelhança, né? Nas pequenas comunidades é igualdade de semelhança. Eu sou a favor, né, de salvar as baleias, você é a favor de salvar as baleias e dedicar a vida a isso, ok? Nos unimos porque somos semelhantes. A gente vai ver que a igualdade, tá, na comunidade política ela é dada pelo direito. Então, e também tem uma igualdade, eu preciso de uma medida para a igualdade aqui, né? Para estabelecer, há um terceiro elemento, tá? E aqui, por exemplo, Aristóteles vai dizer que um dos modos de você igualar as pessoas é a moeda. Tá? Uma pequena comunidade isso não é necessário. Com efeito, não se associam dois médicos, mas um médico e um agricultor. Em geral, pessoas diferentes e não iguais. Mas é preciso que se igualem. E por isso, as coisas que são trocadas devem ser comparáveis de alguma maneira. Isso vem fazer a moeda. Na economia monetária, há muito mais pluralidade, né? As pessoas não precisam agora exercer uma atividade determinada. Podem exercer qualquer atividade, desde que consigam trocar os bens e serviços dessa atividade por moeda. A moeda, como uma medida, iguala as coisas, fazendo-as comensuráveis. Não haveria comunidade se não houvesse troca, nem troca sem igualdade, nem igualdade sem comensurabilidade. Aqui é só um elemento, né, o elemento do mercado, né, que está presente sempre numa comunidade complexa, numa república. Na família, tudo é comum. No vilarejo, você troca algumas coisas por escambo. Só na cidade há essa impessoalidade da moeda, tá? Esse distanciamento social, essa ideia que ninguém precisa ser teu amigo, mas desde que você tenha moeda, as suas necessidades serão atendidas. É essa abstração que a cidade propicia, que é necessária para o direito, né? O direito nos vê como entes abstratos, o sujeito de direito. Isso só é possível, tá, numa economia monetária. Isso só ocorre num nível de maior complexidade social, que no esquema aristotélico é a polis. E vamos para a página 3 agora. Tem aqui um intermezzo, né, um interlúdio, né, a teleologia social, oikos come polis. Né, eu fiz um esqueminha, vocês estão vendo ali, né, como é que a gente vai da família para o vilarejo e depois para a cidade. As comunidades naturais progridem no sentido de maior diferenciação e racionalização da vida em comum. Na família, o bem comum qual é? Necessidades cotidianas. Necessidades cotidianas, né? As necessidades produtivas e reprodutivas. Vilarejo, necessidades extra-cotidianas. Tá? Aqui a gente tem por exemplo, eu sei que, dá um exemplo da China, né? Por exemplo, há vários estilos de artes marciais. Sei que tem um estilo de Tai Chi que eu pratico, que é o estilo Chen, né, que é de uma aldeia, um vilarejo, o vilarejo Chen. Por que os caras desenvolveram esse estilo de luta lá? Porque o Estado chinês não protegia as cidades do interior, tá? Só protegia as fronteiras. Então, em relação a hordas de bandidos que passavam por ali, a população tinha que se defender, todo mundo tinha que aprender uma arte marcial. E essa é uma necessidade extra cotidiana. Essa não é uma necessidade que a família consegue. A família não consegue defender os seus membros. Então, as pessoas se associavam num vilarejo, tá? E ali, digamos assim, produziam esse bem e segurança, né? Na cidade, o bem comum é a vida boa, uma vida bela e feliz, uma vida plena, né? Onde todos, digamos assim, onde no maior grau há uma variedade de bens que podem atender a uma variedade de necessidades. Vimos que na comunidade, então, tem bem comum, amizade e justiça. A gente viu o bem comum de cada uma dessas comunidades. Vamos ver o tipo de amizade. Na família, a amizade é o afeto. No vilarejo, tá? A amizade é baseada na semelhança. Tá? As pessoas do mesmo lugar, das mesmas famílias, né? Que estão ali há 1000 anos, ok? Têm a mesma atividade profissional, praticam a mesma religião, semelhança. Na cidade, a amizade é dada pela diferença. Vocês estudaram lá, né, em ciências sociais, o Durkheim. Nós nos aproximamos numa sociedade complexa, você se aproxima do outro não porque ele é semelhante a ti. É do mesmo grupo étnico, tá? É da mesma classe social, é do mesmo partido, etc. Também existe esse tipo de sociabilidade por semelhança. Mas a sociabilidade mais alta,
A sociabilidade mais, digamos assim, mais difundida é uma sociabilidade por diferença. Tu quer aprender inglês, não sabe inglês, vai diante do professor de inglês. Você quer a diferença, não quer a semelhança. Você não quer alguém que não saiba inglês como você. Tá? Você precisa de um serviço médico. Você não tem condições de se automedicar, vai diante do médico. O que atrai você no outro é a diferença e não a semelhança. Aquilo que o Durkheim chamava de solidariedade orgânica, né? Por oposição da solidariedade mecânica, né? Que atua no vilarejo, que atua por semelhança. A justiça na família é autoridade. Tá? A autoridade dos pais. Tá? Então, o que é justo? Qual é o critério do justo e do injusto aqui? O que os pais estabeleceram. No vilarejo, o que é justo e injusto, né, é dado pela tradição. Na cidade, o justo e injusto tem que ser decidido. É dado pela lei. Tá bem? Então, vamos ver agora dessa importância da lei. A cidade é unidade na pluralidade. A gente vai ver que a lei é necessário, né, para você fazer um vínculo social mínimo entre pessoas diferentes. Então, a cidade é unidade na pluralidade. Aristóteles aqui ele critica o Platão, que dizia que a cidade deve ser completamente unificada. Como é que eu evito a fragmentação, a anarquia? Se todo mundo for igual. Tá? Não haverá famílias separadas, todo mundo vai ser membro da mesma família, né? Todo mundo é de todo mundo, ninguém é de ninguém. Né? Os filhos são filhos de todos, né? Os cônjuges são cônjuges de todos. Tá? Você não vai ter propriedade privada. E o que diz Aristóteles? De modo algum, a cidade deve ser, de algum modo, a cidade deve ser uma. Tá? Ela tem que ser unificada. Mas não em todos os sentidos. Com efeito, haverá um ponto em que a cidade deixará de existir se progredir indefinidamente a sua unificação. Cara, se tiver, virar tudo uma única grande família, né, você não tem mais cidade. É como se transformasse uma sinfonia em homofonia. E o ritmo em um único batimento. Tá? A sociedade tem uma pluralidade de ritmos, né? Tem uma pluralidade de vozes. É uma sinfonia, não é uma homofonia, uma única voz. Tá? E o ritmo, num único batimento. O ritmo tem vários sons. Né? O batimento tem um único som. A cidade, como diz o Aristóteles, é uma pluralidade. A homofonia, ela funciona bem, tá? Um único som, né? Um único som, uma única voz, tá? No vilarejo e na família. Tá? Na cidade, eu devo ter várias vozes, até em termos funcionais, né, como a gente mencionou, tá? Para satisfazer uma miríade de necessidades, a gente precisa que as pessoas sejam diferentes, que alguém queira dedicar sua vida à medicina, outro quer ser bombeiro, outro quer ser sapateiro, advogado, etc. Quais são essas pluralidades na cidade? Né? A primeira pluralidade é ética, né? Ou seja, há várias concepções de vida boa. Uma pequena cidade, né, imagine um vilarejo, né, uma pequena localidade. As concepções de vida boa são muito semelhantes, como numa ONG, né, como num partido, como numa igreja. E Aristóteles diz assim, todo aquele que é capaz de viver a partir da sua própria escolha deve estabelecer para si mesmo um determinado fim. Honra, prestígio, riqueza ou conhecimento. Cara, né, se você assume que as pessoas são livres, elas vão ter concepções de vida boa diferentes. O que é uma vida realizada para ti? É uma vida de fama, honra, né? O prestígio. Uma vida de riqueza, eu quero acumular. Uma vida de conhecimento, alguém vai se dedicar a ser um acadêmico, ser um cientista, né? E a partir disso regular todos os seus atos. É claro, né? É uma questão prudencial, né? Você encaminhar todos os teus atos para realizar a tua concepção de vida boa, o que vai fazer com que as pessoas sejam diferentes. Né? Cada um deve determinar sem precipitação e com cuidado em que consiste a vida boa e quais são as condições necessárias para alcançá-la. Cada um vai ter que determinar por si mesmo. Né? E vai ter que estabelecer as condições. Bom, para ser cientista, tem que fazer mestrado, doutorado, tem que ganhar bolsa, etc. Veja como as pessoas vão se diferenciando. Né? Alguém que quer ganhar dinheiro, né, vai fazer o direito, vai logo para as áreas do direito que dão mais dinheiro, né, vai fazer estágio, etc. E as pessoas vão se diferenciando. Essa é a pluralidade ética, né? Concepções de vida boa diferentes. Alguns são ateus, outros são religiosos, alguns são militantes políticos, outros querem viver afastados da política. Tá? A polis, na sua pluralidade,
Ele admite todas essas pessoas. Claro que depois a gente vai ter que dar uma unidade a essa variedade, a essa pluralidade. Vamos ver como é que nós vamos fazer isso. Depois nós temos também na polis a pluralidade funcional, que é dada pela divisão social do trabalho, né? A polis é uma sociedade na qual se alcançou a autossuficiência econômica, graças à divisão social do trabalho, com a consequente diferenciação social. Tá? Então, Aristóteles vai dizer, olha, na polis eu tenho lavradores, artesãos, comerciantes, operários, militares, juízes, funcionários públicos. Essa é a lista do Aristóteles. Imagina, isso é uma cidade-estado. Obviamente que a nossa lista é infinita. Todo dia está surgindo um tipo de profissão diferente. Né? Então, a gente tem autossuficiência econômica quando a gente tem a polis. Né? Pense em pequenas localidades do interior, né? Uma série de bens e serviços que não estão disponíveis, tá bem? Porque a sociedade não se diferenciou suficientemente. Por fim, nós temos uma pluralidade social, que é uma divisão em grupos sociais. Né? As pessoas se diferenciam porque participam de diferentes grupos. E aqui diz Aristóteles, né? Há vários tipos sociais que compõem tanto o povo como a elite. Das classes populares, uma é de camponeses, outra de operários e artesãos, outra de comerciantes dedicados a operações de compra e venda, e aqui nós viramos a página, e outros de marinheiros de guerra, os que se dedicam ao transporte de mercadorias ou passageiros e os pescadores. Vejam, uma sociedade de baixa complexidade social, né? Que é a polis, já tem todas essas, todos esses grupos sociais. Entre a elite, a diferença se constitui pela riqueza, o nascimento, a virtude, a educação e outras qualidades de mesma ordem. Tá? Então, vamos dizer assim, o povo, a elite, tem que ver, mas quem do povo e quem da elite? Tá? Na Constituição de 88, quem pôs a reforma, quem taxou os bancos, foi o pessoal da agricultura, ou seja, né, a bancada do boi, como a gente diz hoje em dia. Por quê? Porque, claro, né, os agricultores demandam crédito e eles querem a taxação de juros. Então, dizer assim, a elite quer isso. Bom, quem é elite? Fazendeiro ou banqueiro? Tá? Então, assim como a elite se diferencia, tá, todas as pessoas do povo também se diferenciam. Né? E ele deu vários exemplos aqui. Mas como é que eu atinjo a unidade dessas pessoas que têm concepções de bens distintas, se diferenciaram funcionalmente e se diferenciaram pelos grupos, né? Atuam em grupos diferentes, pertencem a classes sociais distintas? Bom, a resposta que a República dá é a lei, né? E pluribus unum, esse é o lema, né, da República Americana, né? Dos muitos, um. É necessário que na cidade haja uma pluralidade de pessoas diversas, diz Tomás de Aquino, voltando-se una e comum por certa disciplina legal retamente estabelecida. Como é que eu reconduzo os habitantes de Porto Alegre à unidade? Todos nós estamos submetidos ao direito do município de Porto Alegre. Tá? Então, para pagar IPTU, ninguém invoca a sua religião, o seu partido, né? A sua classe social, a sua profissão. Você está submetido à mesma lei. E, nesse sentido, agora você consegue conviver com os outros. Tá? Foi unificado, nós conseguimos coordenar as ações sociais. A forma da legislação, como de todo o processo coletivo de tomada de decisões, aqui eu estou citando Jeremy Waldron, né? Tá? E pluribus unum, de muitos, um. Tá? A autoridade de uma lei, diz o Waldron, né? Está ali, direitos e desacordos, tá? Acho que vem na próxima, DD está ali, né? Direitos e desacordos, estou usando a edição espanhola de Law and Disagreement, né? do Waldron, Jeremy Waldron. A forma da legislação, como de todo o processo coletivo, de tomar decisões, é pluribus unum, de muitos um. Muitas pessoas colaboram para fazer uma única lei. A autoridade de uma lei reside em sua gênese, são procedimentos específicos, como um único que surge de uma pluralidade de ideias, preocupações e propostas, em circunstâncias em que reconhecemos a necessidade de uma decisão comum. Quanto é que nós vamos pagar de IPTU? Isso não pode variar. Tá? Tem que ser uma mesma tarifa, claro, com critérios, né? Mas uma mesma política tributária, o mesmo sistema tributário para todos. O UNO não suprime a pluralidade. Tá? O UNO não suprime o pluribus, né? A decisão é tomada em nome de toda a comunidade. E se espera que tenha sido tomada de um modo que permita a colaboração de uma pluralidade de contribuições originadas de diferentes perspectivas, pessoas com visões de vida boa diferentes, pessoas com funções diferentes, pessoas de grupos diferentes. A decisão, o que nós fizemos, é o texto da lei determinado pelos procedimentos da instituição.
segundo isso aqui, não faz muito sentido perguntar pela vontade do legislador, né? Porque o legislador não existe, existem legisladores. Tá? A unidade está na lei e não no legislador. Tais procedimentos fazem de nós uma nação. E ao identificar algo como texto de uma lei, nos fazemos um como autores de uma obra. De quem é essa lei? É minha, é tua, é nossa. Por que um criminoso, seja um criminoso de colarinho branco, seja outro tipo de criminoso, pode sofrer os rigores da lei, ou a pena que está prevista pela lei? Porque ele é o autor da lei. Numa democracia, ele é o autor da lei. Ele é ele aceitou essa lei. Tá? Então, antes e depois da decisão que se tornou lei, diz o Waldron, somos uma multidão. E já não se pode atribuir a nada do que pense ou diga cada um de nós de fazer parte do Uno. Antes da lei, somos uma multidão. Depois da lei, continuamos sendo uma multidão. Na ação, nós somos um. Posso ser contra o tributo, né? Porque minha religião diz, porque eu sou um libertário, eu acho que o Estado não deve existir, etc. Tá? Mas na ação de pagar o tributo, todos nós somos um. A pluralidade se mantém, a pluralidade das funções, a pluralidade das perspectivas de mundo. Tá? Então, esse é o elemento, digamos assim, profundamente humanista do direito. Né? Ele permite que a gente conviva, né? Que podemos dizer que somos um nós, sem que cada um deixe de dizer que é um eu, único, separado e irrepetível. Tá bem, pessoal? Então, aqui encerramos essa